Boa tarde, meu nome é Patrícia, para quem não me conhece, que são poucos dentro do GCE, e eu estou muito feliz de vir falar um pouquinho do Evangelho com vocês, esse nosso código de vida e conduta de vida. E a passagem que me foi proposta foi: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. E na nossa sociedade materialista, pobre, sempre, essa passagem pobre de espírito sempre foi vista como uma questão material, né? E a gente sempre no nosso cotidiano diz assim: o fulano é humilde porque a pessoa é pobre financeiramente. Mas na realidade não estamos falando não estamos falando da questão material. Não foi da questão material que Jesus quis falar. Jesus nos trouxe uma questão íntima, de foro íntimo, um sentimento. Então, aqueles que, donos de uma inteligência e de uma sabedoria, se sentiam em dificuldade de entender essa passagem, entender que eles estariam excluídos disso que Jesus estava ofertando, por eles serem detentores e conhecedores de um conhecimento que eles julgavam ser o máximo do conhecimento, e não queriam estar subordinados a uma inteligência maior, isso denotando um grande orgulho, faz com que eles vão de encontro a esse sentimento. E que pessoas mais simples, mais humildes, que não tinham a vaidade de deter no mundo material, terem um sentimento de não quererem aceitar um ser superior a cada um por conta do conhecimento que tem do que vivenciam, nós também temos muitas pessoas que, mesmo numa condição de humildade, desprovida financeiramente, não vamos usar a palavra humildade relacionada com o dinheiro, porque não é isso que Jesus nos traz. Então, desprovida de um certo cunho financeiro, também são detentores de orgulho, às vezes até em relação ao que vem a ser ofertado por outros. Então, apesar do Evangelho trazer essa distinção entre aquele que tem um conhecimento e que não aceita a divindade, a superioridade da divindade, e que pessoas mais simples têm mais naturalidade, nós precisamos olhar o que vai dentro de cada um de nós. Porque muitas vezes, quem não já ouviu assim, uma pessoa diz assim: ou eu não gosto de dar trabalho, eu não quero que você me ajude porque eu não gosto de dar trabalho. E vamos olhar o que é que tem por detrás disso. Por que a pessoa não gosta de dar trabalho? Por que às vezes uma mãe diz isso para um filho? Por que às vezes uma pessoa que está tendo outra que está lhe ajudando diz isso? Então é realmente o sentimento de não querer dar trabalho? Ou é um sentimento de orgulho por estar precisando do outro? Então, na realidade, nós precisamos sempre ir a fundo no que passa em nosso coração, no que vai dentro do nosso coração em relação aos ensinamentos do Cristo. Temos uma sociedade ainda com resquícios da escravatura. Veja quantas pessoas que têm uma condição financeira, que pode botar um funcionário em casa, acha que aquela pessoa não tem direito a uma vida própria. O que é que aquela pessoa tem para fazer? O que é que aquele sentimento tem? Qual é o objetivo de vida que aquela pessoa tem? Parecendo que a sua vida é mais importante do que a do outro, porque aquele outro não tem uma condição financeira. Mas também, muitas vezes, aquele que tem uma condição financeira menor também olha os que estão ao seu redor com o sentimento, um sentimento de orgulho, um sentimento de diferença entre um e outro. E esse sentimento faz com que nós possamos avaliar o que vai dentro de nosso coração. Porque a pessoa, eu digo que a humildade é a virtude mais difícil de ser conquistada. Porque aquele que é humilde, ele não vê distinção entre as pessoas. Ele não se acha melhor nem pior. Ele não vê o outro com nenhum tipo de diferença. Ele entende exatamente que todos somos filhos de Deus, e que Deus nos vê de forma amorosa em todos os sentidos. Então, se é doutor, se não é, e que essa condição se modifica a depender da vontade de Deus. Às vezes nós temos, amanhã nós perdemos o consentimento, o direcionamento da divindade. Então, nós precisamos entender, principalmente, que ser humilde
tem a ver com o sentimento, o que estamos a sentir em relação àquilo. E que a nossa missão aqui encarnados é vivenciar tudo que nos chega de forma serena. É buscar entender e ter um olhar de amorosidade. É buscar entender que não somos nem piores nem melhores do que ninguém, porque também a gente não precisa se tomar de uma falsa modéstia. Não é isso que a divindade nos pediu, de uma falsa modéstia. Eu sou simples, eu sou humilde. Não, não é isso. Porque você pode estar falando com a boca e o que é que está indo em seu coração. Então nós podemos ter pessoas de uma inteligência suprema e entender a grandiosidade do universo e entender que a gente está conectado com a força divina maior, e nós podemos ter pessoas simples e humildes, detentoras de um orgulho e que são voltadas por uma revolta. E assim como podemos ter aqueles que em doutores da lei se sentirem superiores ou não quererem estar subordinados a uma divindade, e inteligência simples, sem nenhum conhecimento de uma sabedoria, de uma sapiência. Por quê? Porque existe a conexão e se reconhece, se entende subordinada à divindade maior. Então, meus irmãos, que nós possamos, no dia de hoje, vamos ver outros exemplos para amparar as nossas arestas. Então, vamos entender o pobre de espírito como um sentimento que precisamos, com muito ardor, com muita fé, com muito evangelho, procurar suplantar as nossas adversidades, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, para que possamos nos diminuir e nos sentirmos espíritos imortais num processo de evolução. Que possamos a cada dia nos conectarmos com a divindade, para que possamos nos sentirmos todos irmãos, todos iguais, e assim, dia a dia, darmos mais um passo no caminho da humildade, que é a última das virtudes a serem alcançadas, a mais difícil, mas que tem que ser conquistada dia a dia, pouco a pouco, segundo a segundo. Muito obrigada por esse momento. Que o amor que vai em meu coração chegue ao coração de vocês e que nós possamos receber a bênção do nosso Pai Celestial nesse momento, para que ao orarmos, nos conectando com essa parábola, possamos a cada dia nos tornarmos mais próximos da nossa simplicidade, da amorosidade e da união comum de espíritos imortais que somos. Muita paz. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre.